Bom, imagina a situação de um cara que ele gosta muito de uma visual novel, porém a heroína que ele mais gosta é justamente a rejeitada. E certo dia, quando ele estava voltando para casa do trabalho, ele acabou sendo atropelado e parou nessa visual novel que ele curte. E agora ele tem a chance de fazer a heroína que ele gosta feliz, tanto que ele chegou a se confessar para ela achando que era um sonho, mas na verdade não era, o que ele realmente não estava esperando. E o mangá que eu vou falar aqui hoje é esse nome gigantesco que tá aí na tela, que é do cara que reencarnou na visual novel da heroína que foi rejeitada. Então por conta disso, ele vai tentar fazer ela feliz. E esse mangá até que ele me surpreendeu, porque ele tem um começo bem da hora. Mas só se liga que daqui a pouco vocês vão entender do que eu tô falando. E o mangá começa falando de uma heroína que tá destinada a ser rejeitada, mas a última coisa que ele gostaria é de ver essa garota se dando mal. Então ele jura que vai mudar essa história onde a Sei não é feliz. E agora, depois dessa pequena introdução, é quando de fato o mangá começa. E o protagonista dessa história, ele se chama Hasumura, ele tava saindo do trabalho. E no caminho pra casa, ele comprou alguns produtos dessa visual novel. E basicamente todos que ele comprou foi da sua heroína favorita, que o nome dela é Sei Shimada, mas ele chama ela de Sei-chan. E basicamente o protagonista dessa história que ele gosta se chama Shigemoto. E parece que ele gosta da heroína chamada Shiro. E tem amiga de infância do cara que se chama Kaori e ela gosta dele também. Aí meio que ela tenta impedir eles de ficarem juntos, porque como ela é meio rica, ela acaba usando do poder pra atrapalhar os dois. Então meio que tem um triângulo amoroso entre esses três, sabe? Já a Sei, que ela é a heroína que o protagonista gosta, ela nunca é notada. E o protagonista dessa história meio que ele já mostrou que ele gosta da Shiro. Enquanto a Sei, que é a heroína que o protagonista gosta, ela já demonstrou também ter uma queda pelo Yuichi, que é basicamente o protagonista dessa visual novel que ele gosta. Só que em relação a ela tá fadada a ser rejeitada, mesmo se a Kaori não estivesse atrapalhando. E um detalhe importante que a Sei, ela é próxima da Shiro. E o protagonista até comenta que a maioria das pessoas curte as garotas do elenco principal. Só que no caso dele é diferente, porque ele prefere essa. Então, graças a uma adaptação de anime que essa visual novel ia receber, estavam vendendo muitos produtos dessa novel. Então ele comprou da sua personagem favorita. Só que quando ele tava falando isso, ele tava atravessando a rua distraído. E ele vai pensando que mal podia esperar pra ele conseguir mais dinheiro. Só que no momento que ele fala isso, vinha um caminhão na direção dele, que nesse momento passou a vida inteira do cara na frente dos olhos dele. Eu não posso morrer, eu sou só um estudante, eu tenho muito o que viver, tenho sonhos pra realizar. Mas já era, o cara realmente foi jogar no Vasco. Porém, do nada ele apareceu na escola sem entender muito o que tava acontecendo. É como se ele tivesse batido a cabeça, sabe? Então ele nota que tava na escola, mas não era o uniforme que ele costumava usar. E foi então que veio a situação do caminhão na cabeça dele, né? Que ele foi acertado. E ele começa a tentar raciocinar o que aconteceu ali. Só que nesse instante tem uma coisa que chamou a atenção dele. Ele viu duas pessoas conversando e era ninguém mais nada menos que a Shiro e a Sei. A Shiro foi convidada para um encontro com o carinha que ela gosta. E a Sei deu uma força pra ela, né? Incentivando ela a ir. E enquanto isso, o protagonista, ele tava incrédulo com o que ele tava vendo. Porque a cena é idêntica à visual novel que ele gosta. Essa é a cena que ela pensa se deveria sair ou não com o Yuichi, já que ele tinha convidado ela. Porém, ela se sente um pouco inferior a Kaori, que é amiga de infância dele. Então ela tava pensando em recusar por conta disso. Mas a Sei fala que se ela ama o Yuichi, ela deveria ir. Até porque se ele convidou a Shiro, é porque ela tem uma chance. E depois dessa conversa, até que a garota ficou bem animada. Então é quando a Sei pensa que é pra Shiro dar tudo de si e por ela também. Até porque ela tem uma apaixonite nesse cara, só que ela sabe que não tem chance, tá ligado? E essa cena dela incentivando a Shiro, dando esse sorriso sem graça, foi o que fez o protagonista gostar tanto dessa personagem. Porque ela abriu mão do cara que ela gosta e incentivou a amiga. Porque ela sabe que os dois se gostam, tá ligado? E é por isso que ele se apaixonou por essa personagem, porque ela valoriza os sentimentos dos amigos. E tipo, nesse momento a Sei acabou notando que tinha alguém na porta, que no caso era o Hisamura. E só um adendo nessa parte, porque pelo que eu entendi, tem um personagem nessa visual novel que tem o mesmo nome do protagonista. E ele é o melhor amigo do Yuichi, que no caso é o personagem da visual novel. Ou seja, ele reencarnou como o melhor amigo desse personagem. Então na teoria, é por isso que ele se conhece, no caso a Sei sabe o nome dele. E o Hisamura até que ele ficou surpreso, né, porque ela falou o nome dele. E foi então que ele se tocou, né, porque esse pensamento que ele tem é igual ao daquele personagem. E foi só então que ele se tocou que ele também era o Hisamura nessa história. E o pior que ele tava pensando que aquilo era um sonho. Então ele chega até ela e pergunta se tá tudo bem ela ter falado aquilo pra Shiro. Até porque ele sabe que ela também gosta do Yuichi. Então a Sei fala que tá tudo bem, até porque ela acha que o Yuichi e a Shiro combinam. E ela não tem um lugar entre eles, já que ela acha eles um casal perfeito. E ela fala com esse sorriso, apesar de parecer sereno, foi também o que matou seus próprios sentimentos, já que ela é rejeitada. Então do nada, meio que como ele viu a sua heroína favorita abalada, ele pensa que a última coisa que ele quer é ver esse sorriso triste. E se ela tá machucada por feridas daquele MC, então ele vai mudar essa rota em que ela não é feliz. Então foi quando simplesmente do nada ele se declara pra ela e
chama a Sei pra sair, que a garota ficou em choque porque foi muito repentino. E foi então que ele fala as coisas que ele gosta nela. Ele conta que ama o jeito que ela é gentil com os amigos, que ela realmente é legal, os cabelos curtos e prateados dela. E isso pegou muito ela de surpresa, até o fato que ele chamou ela de Sei-chan, que é uma coisa que ele nunca chamou ela assim antes. O engraçado é que ele tava muito feliz de ver sua heroína favorita com vergonha na frente dele. Pro Rizamura, é como se aquilo fosse um presente, sabe? Ele continuou metralhando ela de elogios, falando com coisa que ele realmente gosta nela, até fala que ela reprime os sentimentos dela por conta dos sentimentos dos amigos, sabe? Que ela não sabia se ele tava falando aquilo pra deixar ela irritada. E ele continua falando que vai realmente fazer ela feliz. E pra ela ter certeza, ele repetiu tudo de novo. Ele fala que ama ela e que com certeza vai fazer ela feliz. Então ele pede mais uma vez pra Sei sair com ele e nessa hora tem um flashback. Que ele fala que o mangá dessa história que ele parou, né, ele continua e não acabou ainda. Mas o Yuichi, que no caso é o protagonista dessa novel barra mangá, com certeza ele vai ficar com uma das duas, que no caso é a Shiro ou a Kaori. No caso a Sei, ela nunca teve chance, tá ligado? E voltando ao atual momento, foi aí que a Sei entendeu que esse, entre aspas, vamos sair, não significa só isso, e sim praticamente um pedido de namoro. Ele ainda fala que daria vida por ela se fosse preciso. É engraçado que tem uma nota ali no canto falando que ele gastou quase todo o salário dele comprando produtos daquela novel, que no caso era figure e adesivo da Sei, tá ligado? Então meio que realmente ele faz tudo por ela. Então meio que pelo choque a garota ficou até bamba e caiu. E ele tentando ajudar ela, eles realmente ficaram muito próximos. Ele até pensa que como aquilo é um sonho, né, na cabeça dele, ele foi mais agressivo. Acho que ele ia tentar beijar ela se ele soubesse da resposta. No caso, sobre a confissão dele, se ela realmente aceitou. E a Sei fala que se não poderiam conversar sobre isso mais tarde. Só que ele fala que queria saber agora, porque como ele pensa que aquilo é um sonho, ele não queria acordar sem saber a resposta. E pra ele, na verdade, tá tudo bem, porque mesmo que ele seja rejeitado sendo um sonho, ele ficaria mais triste ainda por acordar sem saber a resposta. Então a Sei até fala que ele é um cara legal. Não é como se ele não pudesse ser o namorado dela, que eu até pensei nesse instante que ela ia aceitar, porque ele perguntou mais de uma vez se ela gostaria de ser namorada dele. Só que a Sei acaba correndo dali e fala que vai pra casa. E ele acha que fez bem, porque pelo menos agora ela sabe dos sentimentos dele. Só que antes dela ir embora, o maluco acabou gritando ali do corredor, falando que os sentimentos dele por ela não vai mudar. Mesmo que ele acorde e volte pro mundo real, ele ama ela muito. E absolutamente vai fazer ela feliz. Engraçado que ela ficou com muita vergonha e pergunta por que ele tá falando isso em voz alta. Ela fala que vai pensar sobre a confissão dele e manda ele calar a boca porque isso é constrangedor. E apesar que ele não recebeu a resposta, ele continua achando ela muito fofa. Então foi quando ele resolve voltar pra casa, mas tem um porém. Veio aquilo na cabeça dele, né, pensando em que momento que ele vai acordar. Até porque na cabeça dele tudo aquilo é um sonho. Mas mal ele sabe que realmente agora ele faz parte daquele mundo, tá ligado? Bom, esse mangá eu achei ele bem engraçado, eu tinha visto a sinopse dele na gringa, que é do cara que quer fazer a heroína rejeitada ser feliz, e até o momento li 3 capítulos e achei legal. Então se vocês curtiram também, comenta aí parte 2 que é pra eu saber se vocês apoiam, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos, e até mais.